Ser presidente de partido não deve ser fácil. Por isso que a gente está chamando agora para falar ao vivo conosco o senador Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí, presidente nacional do Partido Progressista, ao vivo conosco no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. Senador, bom dia. Muito obrigada por falar com os nossos ouvintes e os nossos assinantes. A gente vê a queima. O senhor está ouvindo a gente, senador? O senador Ciro Nogueira está com a imagem dele na tela. Acho que a gente vai ajeitar aqui o som dele para melhorar o retorno. Deixa eu ver, o senhor me ouve agora, senador? Acho que ainda não. Acho que ainda não. Bem, existem muitos assuntos, enquanto a gente resolve essa questão técnica aqui com o senador Ciro Nogueira, muitos assuntos em pauta, envolvendo primeiro a articulação do governo Lula no Congresso, pelo tamanho do PP, é um partido fundamental para a base governista. E outra coisa, Ciro Nogueira, senador, é uma pessoa muito próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro, lembrando que amanhã, quinta-feira, é o dia em que o TSE abre o julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Senador Ciro Nogueira, nos ouve bem agora, senador? Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente. É um prazer estar com vocês, especial meu querido amigo Cláudio Humberto. Obrigada. Bom dia, senador. Prazer é nosso. Senador, queria começar perguntando para o senhor, a gente falava agora há pouquinho sobre articulações, sobre a dificuldade que o PSDB, enfim, nesse momento, enfrenta até para achar a sua identidade. Queria perguntar para o senhor sobre o PP, o Partido Progressista, hoje que tem uma base muito grande no Congresso Nacional, é fundamental para a aprovação ou não aprovação de projetos. Como é que está hoje a posição do PP em relação ao governo Lula e como o senhor analisa, avalia até agora a articulação política do governo federal com o Congresso Nacional? Olha, o Progressista eu considero um partido de oposição, um partido que tem a responsabilidade com o país. Nós fazemos oposição ao governo, não ao Brasil. Temos procurado, um exemplo claro disso aí foi a proposta do arcabouço, que chegou de uma forma muito tímida e errada, e nós conseguimos melhorar. Temos daqui a pouco, vamos fazer mais uma tentativa de aproveitar as votações para que a gente possa aprimorar e dar uma segurança econômica para o país. Então, esse é um perfil de um partido que não é contra por ser contra, como era o PT no passado e atuou dessa forma no governo do presidente Bolsonaro. Nós temos a responsabilidade com o Brasil tem que avançar, mas eu considero o Progressista um partido de oposição. É lógico que nós temos dentro do nosso partido a grande figura, que é o presidente Arthur Lira, que tem que ter um papel de independência e não tomar nenhuma medida que venha prejudicar o governo, até porque ele recebeu o apoio do PT na sua reeleição, mas nós temos que manter o nosso partido, que acho que é muito importante para o Brasil termos partidos de oposição que possam fiscalizar e aprovar propostas boas para o país. Senador, bom dia, muito bem-vindo ao nosso programa. Na linha da pergunta da Thaís, eu queria saber se o senhor poderia quantificar isso, né? Enquanto do PT, do PP, no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, quantos por cento estão com o governo, ou têm intenção ou têm interesse de fechar apoio ao governo, e quantos por cento estão de fora? A gente vê que a posição do presidente nacional do Partido Progressistas, que é o senhor, é uma posição muito clara, né? Aliás, o senador Ciro Nogueira vem fazendo sucesso nas redes sociais com seus posts sempre muito bem humorados e também muito contundentes contra o governo e a atuação, com crítica bastante dura, a atuação do presidente Lula. Tem aqui uma muito interessante que no dia da live, da mais recente live do presidente Lula, o senador Ciro Nogueira divulgou aqui nas redes sociais: não é mais live do Lula, é raiva do Lula. Ele se referia exatamente ao fato de que o presidente só ataca, só manifesta ódio, e ele chamando isso, o senador Ciro Nogueira, de Lula 3 online. Muito interessante mesmo esses posts do senador Ciro Nogueira, que claramente tem uma posição enfim, que se opõe ao atual governo. Mas, e do ponto de vista global do partido no Congresso, senador, como é que está isso? Está lá nos 100% ou nem tanto, meio a meio? Como é que está? O senhor poderia quantificar a posição do PP? Cláudio, nós temos alguns
deputados do Nordeste que têm uma relação mais próxima ao presidente Lula, que tem maior identificação, que não é o meu caso. Mas, se for quantificar, eu acho que 80% do partido tem um perfil de oposição. Agora, como eu te falei, nós não fazemos só oposição ao país, fazemos oposição a este governo, não temos a menor identificação com este governo, com o que ele defende, esse aumento absurdo das despesas públicas, de cargos para a companheirada. A gente tem, a grande maioria do partido, total identificação com um partido de centro-direita, um partido que venha trazer melhores serviços à população, diminuição do Estado, diminuição do custo do nosso país. Então, não tenha dúvida que hoje o progressista tem um perfil majoritariamente, significativamente maior de oposição. Senador, Sônia Blota aqui, um prazer recebê-lo no Jornal Gente. E, senador, hoje nós teremos aí a decisão do Copom sobre a taxa básica de juros do Brasil. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o governo acerta em criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto? As taxas já não deveriam estar mais baixas? O que o senhor acha? Eu acho que, olha, o futuro vai dizer o tanto que esse país deve ao presidente Roberto Campos Neto. Se nós temos hoje uma inflação em declínio, o dólar reduzindo, foi por conta de uma política firme deste grande brasileiro, um dos maiores economistas do mundo, foi eleito várias vezes o melhor presidente do Banco Central do mundo, e ele tem acertado, não tenha dúvida. O presidente Lula, quando às vezes critica e transfere isso para os seus ministros, fazer essa crítica, é apenas uma cortina de fumaça para buscar culpados em situações que eles são realmente os verdadeiros culpados, que trouxeram instabilidade econômica, que vieram para um governo que só pensa em gastar e criar cargos para a companheirada, aumento de ministérios, e isso que trouxe essa instabilidade econômica que demorou a que a gente possa ter juros menores. Ninguém quer juros menores. Agora eu vou lhe dar um exemplo. Você sabe quanto o final do primeiro governo Lula, quanto é que era a taxa de juros? 13,75%. Quando ele iniciou, era 27%. Então, veja isso. Ele é um discurso, ele não se lembra do que ele fez no passado. E que nós temos agora uma pessoa muito séria e competente, que é o presidente Roberto Campos Neto, que tem feito um excelente trabalho. E eu tenho certeza que ele vai reduzir os juros, o Banco Central como um todo, até porque ele é apenas um voto, quando for bom para o nosso país, e isso está muito próximo de acontecer. Senador, bom dia. Marco Antônio Sabino. Eu queria falar um pouquinho para o senhor desses 6 primeiros meses de governo Lula. Se falou muito que Lula chegou à presidência, se usou essa expressão muito em Brasília, com sangue nos olhos, né? Um pouquinho mais um perfil à esquerda do que tinha sido em governos anteriores, um pouquinho mais assertivo em posições políticas contra a direita brasileira, muito focado na política internacional, em viagens internacionais, e que teria se afastado dessa articulação necessária com o Congresso Nacional. Postura essa que o presidente indica que vai mudar agora e vai começar esse diálogo. Queria ouvi-lo um pouquinho sobre esses primeiros 6 meses e essa possível mudança de postura. Você acha que isso resolve a relação com o Congresso, senador? Olha, no final do ano passado, eu tinha alertado durante a campanha que nós tínhamos um Lula muito pior em 2022 do que o Lula de 2002, um Lula raivoso, um Lula que só olhava para trás, só olha para o retrovisor, um Lula que não era capaz de unificar o nosso país depois de uma eleição tão acalorada, a eleição mais disputada da nossa história, principalmente no que diz respeito a 2 polos muito definidos, de direita e esquerda. E ele não tem sido capaz. Tudo que eu falei no ano passado está acontecendo. Nós temos um Lula que só olha para trás, um Lula raivoso, um Lula que não tem sido capaz de unificar o nosso país. E tem até nos envergonhado internacionalmente com essas posturas de apoiar ditaduras como a da Nicarágua, aquela recepção absurda que ele fez ao presidente Maduro. Então, um Lula que veio com esse viés de trazer para o nosso país essa esquerda que tem feito muito mal ao mundo. Agora, graças a Deus, nós temos instituições fortes, um Congresso Nacional completamente, majoritariamente de centro-direita, que vai impedir qualquer tipo de medida que possa levar
ao nosso país, ao atraso da esquerda. Senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Senador, amanhã o TSE abre o julgamento, um deles, não é? Que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, é aquela ação que questiona o comportamento de Bolsonaro quando convocou embaixadores para dizer que o sistema eleitoral no Brasil não era confiável. Qual é a sua visão a respeito do TSE, a sua expectativa? E o senhor tem falado com o ex-presidente, com que espírito ele vai chegar para esse julgamento a partir de amanhã? Eu acho que a gente perdeu o fone do senador Ciro Nogueira, que estava ali ajeitando. Vamos ver se reconecta. Agora. Isso, perfeito. Agora, estamos ouvindo, senador. Eu não escutei a pergunta. Eu perguntei para o senhor sobre a sua expectativa, a sua visão sobre o julgamento do TSE a partir de amanhã envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e se o senhor tem falado com ele a respeito disso, qual que é hoje o estado de espírito do ex-presidente em relação a esse julgamento? Olha, ele tem demonstrado muita serenidade, né? Lógico, um pouco de conformismo com o que está se desenhando, né? Você imaginar que um líder de milhões de brasileiros que saiu da eleição com 48% dos votos pode vir a perder os seus direitos políticos por conta de uma reunião de embaixadores, que foi a mesma coisa que a Dilma fez quando teve o processo de impeachment e fez a mesma reunião de embaixadores para denunciar que o Brasil estava sendo vítima de um golpe. Isso nos traz muita preocupação. Se você for olhar, eu não quero entrar aqui no mérito, se um é culpado ou inocente. O que o Bolsonaro foi acusado, tudo aquilo que o Lula foi acusado e permitiram que ele retomasse os seus direitos políticos, é um abismo muito grande de diferença. Então, eu espero que essa injustiça não seja cometida, que ela não aconteça, mas se ela vier a acontecer, será e nós iremos transformar o presidente Bolsonaro no maior líder eleitoral da nossa história e vai ser um cabo eleitoral. Vocês vão ver o que vai acontecer nas eleições municipais do próximo ano. As pessoas irão trazer esse sentimento de revolta e irão depositar os votos nas urnas de uma forma muito ligadas ao apoio do presidente Bolsonaro. Mas nós estamos na torcida que esse absurdo não aconteça. Senador, hoje temos aí a sabatina do indicado do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, seu próprio advogado, né? Embora ele tivesse criticado esse tipo de indicação durante o debate no segundo turno aqui na Band, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu queria saber do senhor exatamente isso. Qual a sua expectativa em relação a essa sabatina? O que é que o senhor acha da indicação? Qual a sua expectativa em relação à sabatina? Zanin terá vida fácil na sabatina? Ou vai ser como sempre aconteceu, né? Será uma sabatina que pode até se demorar um pouco, se prolongar, haverá uma ou outra pergunta mais dura, mas ao fim e ao cabo tudo se resolve favoravelmente ao indicado. Qual a sua expectativa para essa sabatina? Eu espero que seja uma sabatina técnica. Eu conversei com alguns ministros do Supremo, eu acho que nós não podemos politizar essa indicação. É um direito do presidente, assim manda a Constituição, e o que tem que se haver, e eu estarei lá nessa sabatina para tentar fazer essa arguição, para saber se o indicado tem capacidade técnica, tem notório saber, se tem todas as qualidades que a Constituição, que o regimento indica para a sua indicação. Mas você votar contra ou a favor, por conta de questões políticas, se você é de oposição ou não, eu sou radicalmente contra, até porque nós vivemos isso na indicação de dois grandes ministros do Supremo, que foi André Mendonça e Cássio, quando o presidente Bolsonaro o indicou. Então, o próprio presidente Bolsonaro já disse que é um direito do presidente Lula fazer a indicação, e eu não vejo, até agora, do que foi apresentado, nenhum obstáculo para que o Cristiano Zanin seja aprovado, não.
Senador, nós notamos uma chamada política de judicialização, vamos chamar assim, por parte do governo, que tem recorrido muito ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter, inclusive, decisões do Congresso. Eu gostaria de saber o que o senhor acha desse tipo de medida, né? Se o governo acerta com essa política e, na sua avaliação, o Supremo tem invadido funções que deveriam ser do Legislativo? Não tenho dúvida, nós temos hoje um ativismo judicial muito grande no nosso país. Eu espero que isso se encerre o mais rapidamente possível. Nós devemos respeitar todas as decisões judiciais, mas o papel de legislar é do parlamento. E isso nós temos visto diversas decisões judiciais que têm suprimido esse nosso direito, esse nosso papel. E eu espero que isso se encerre em pouco tempo para que a gente possa trazer uma normalidade institucional e democrática para o nosso país. Senador, eu queria voltar, por favor, ao assunto do julgamento do ex-presidente Bolsonaro no TSE, porque se comenta um pouco sobre a isenção do tribunal e da composição do tribunal nesse momento para julgar o ex-presidente Bolsonaro. Se sabe claramente que Alexandre de Moraes, por várias situações, por vários momentos, se antagonizou ao ex-presidente Bolsonaro. A gente tem ali no TSE também a ministra Carmen Lúcia, que já se manifestou também contrária, e ela usou essa palavra, indignada, com algumas posições do ex-presidente Bolsonaro em relação à legitimidade da última eleição. A gente também tem 2 ministros lá no TSE que tiveram a sua indicação de alguma forma patrocinada pelo ministro Alexandre de Moraes. E o relator do processo é um jurista, é um juiz que espera ter o nome lembrado na indicação ao Supremo Tribunal Federal, que será feita pelo presidente Lula. Com isso, esse tribunal, na sua avaliação, está isento para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu sempre espero que os homens que têm essa atribuição, homem e mulher têm atribuição, coloquem essas questões de lado. Eu tenho essa expectativa, sempre confio na justiça do nosso país. Agora, não resta dúvida que o cenário é muito ruim, né? Espero que eu esteja errado e que a grande maioria das pessoas que estão fazendo essa análise também erre nas suas previsões, porque eu acho muito ruim nós colocarmos questões pessoais ou questões de identificação na hora de se julgar. Nós temos que julgar de acordo com os autos, de acordo com a lei, com a legislação. E se isso acontecer, o presidente Bolsonaro, em hipótese nenhuma, perderia seus direitos políticos. Senador, eu queria insistir também na pergunta da Sônia e a sua resposta também, né, no sentido de que no Supremo Tribunal Federal temos visto cenas lamentáveis de ativismo, etc. Mas, assim, se há uma instituição que pode fazer alguma coisa em relação a isso, é o Senado Federal. O Senado Federal, como se diz, é o Tribunal do Supremo, né? É, inclusive, o único órgão na composição dos poderes capaz de promover, por exemplo, processo de impeachment contra ministros do Supremo. Mas o Senado Federal tem uma atitude meio acovardada em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? Mesmo diante de casos, por exemplo, de quando os ministros resolvem legislar, criar leis, enfim, estabelecer interpretações criativas da Constituição e também quando invade as competências do Congresso Nacional. O senhor vê possibilidade de o Senado abandonar essa postura tão condescendente com tudo isso e partir para uma situação mais efetiva, no sentido de, a este programa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a falar em promover a autocontenção dos poderes, no sentido de cada um no seu quadrado, cada um cuidando da sua vida, né, dentro das suas competências. O senhor acha que isso é possível? Não seria o caso de uma solução legislativa, digamos assim, para restabelecer, digamos, aquele equilíbrio que tão desejável entre os poderes? Cláudio, eu acredito muito mais nessa autocontenção, até porque o Supremo, por um lado, fica esses super ministros, né, que tomam decisões, mas tem o lado ruim também. Qual o ministro hoje
que pode sair para um restaurante, que pode pegar um avião, eles têm esses problemas também, uma superexposição. Se eu te perguntar, hoje no Brasil, se eu te perguntar a escalação do time da seleção brasileira, que nos envergonhou ontem, naquele jogo, se você se lembra quem são os 11 jogadores, eu acho que é raro o brasileiro que conhece. Agora, se você te perguntar o nome dos 11 ministros do Supremo, a população hoje tem um conhecimento enorme sobre isso. Então, vê que tem uma superexposição. Mas eu acho que tem um lado ruim para essas próprias pessoas que têm que andar com 50 seguranças, que não podem sair na rua. Então, eu acho que tem uma superexposição e eu não tenho dúvida que está muito próximo dos próprios poderes fazer essa autocontenção e voltarem para dentro das 4 linhas para que a gente possa ter um processo de normalidade institucional no nosso país. Senador Ciro Nogueira, a votação no Supremo, no plenário do Senado para indicação de Cristiano Zanin como ministro do Supremo é secreta. Mas alguns senadores revelam seu voto. O senhor gostaria de revelar o seu? Não, até agora, se não surgir nenhum fato na sabatina, meu voto será favorável, porque eu não vi nenhum obstáculo para a sua indicação. É um direito do presidente Lula, ele até agora, pelo que eu vi, preenche todos os requisitos. E eu deverei votar favoravelmente se não surgir nada relevante e desamonde a sua conduta na sabatina. Senador, mais uma perguntinha sobre política internacional. Queria aproveitar porque a agenda do presidente Lula está toda aqui na Europa, né? Hoje ele está na Itália, agora já está a caminho do Vaticano para encontrar com o Papa Francisco, encontrou com o presidente, vai encontrar com a premier Meloni agora no final da tarde e amanhã ele estará aqui em Paris para cumprir as agendas junto ao presidente Emmanuel Macron sobre a cúpula do clima e em pauta vai estar acordo Mercosul-União Europeia, vai estar além do próprio assunto meio ambiente e também a questão de um grupo de paz para mediar a guerra entre Ucrânia e Rússia, né, para acabar com a guerra, melhor dizendo, entre Moscou e Kiev. Eu queria que o senhor fizesse uma breve avaliação de como é que está sendo conduzida essa política externa, na opinião do senhor. Olha, na minha opinião, a política externa brasileira tem sido um desastre completo. Temos um presidente que às vezes fala de política externa como se estivesse comentando partida de futebol, de forma até de irresponsável. Você viu aquela questão, quando ele teve aquele encontro com o presidente da Ucrânia, as manifestações, uma hora vai para um lado, uma hora vai para o outro, e não tem trazido nenhum benefício ao nosso país. Ele mesmo se gaba de ter uma proximidade muito grande com Opa, parece que congelou aqui a imagem do senador Ciro Nogueira, que está falando ao vivo conosco no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes e pelo canal Band News TV. Será que a gente restabeleceu aqui o contato com o senador? Ainda não. Então tá bom, olha, a gente vai tentar restabelecer o contato com o senador Ciro Nogueira, se for possível, para a gente terminar a nossa conversa com ele. Então a gente está de volta aqui com o Jornal Gente, agora 8h46, e de volta também com o senador Ciro Nogueira ao vivo conosco. Ele é que é senador do PP do Piauí, com o contato restabelecido. Quando travou a ligação, senador, o senhor respondia a pergunta da Sônia Blota sobre política internacional do Brasil e a sua visão sobre isso, como o atual governo está conduzindo a sua política internacional. Acho que é bom o senhor começar a retomar, então, porque parou bem no meio. Pois é. Como eu te falei, eu considero a condução da política, como o presidente Lula tem feito, um desastre para o nosso país. Até agora nós temos benefício nenhum. Sempre nós temos que ter um foco econômico para ver como melhorar nossas relações e a nossa balança comercial. E esse não tem sido o foco. O presidente Lula botou agora como foco ser o Prêmio Nobel da Paz e tem agido de forma desastrosa na sua condução de política externa brasileira. Senador, o senhor falou agora há pouco de uma possível, decisão de inegibilidade do presidente Bolsonaro e que ele se tornaria um mártir, uma vítima e, portanto, ficaria ainda mais forte politicamente como um eleitor importante no processo, inclusive nas próximas eleições municipais. E a gente tem alguns quadros bastante radicalizados novamente. Em São Paulo, por exemplo, em que se apresentam basicamente 2 candidatos. O candidato Guilherme Boulos, apoiado aí pelo atual governo, e o candidato atual prefeito Ricardo Nunes,
que busca esse apoio da ala direita, da faixa direita, do espectro político da direita. O senhor acredita que o PP vai confirmar aí um eventual apoio a Ricardo Nunes? Como é que o senhor vê as eleições municipais de uma forma geral? Olha, nós vamos sair de um processo eleitoral que vai ser um desastre para o Partido dos Trabalhadores. Eu volto a afirmar, depois me cobrem, o Cláudio sempre anota essas previsões, e o PT não vai eleger um prefeito de capital no Brasil. Será um desastre por conta da imagem do presidente Lula pelo país afora. Enquanto a São Paulo nós temos um fato muito específico. Apesar do presidente Bolsonaro ter ganho a eleição em São Paulo, o governador Tarcísio ter ganho e o astronauta também, na capital nós perdemos a eleição. A capital tem sempre um viés mais para a esquerda. Então nós temos que atuar de forma muito pragmática. Nós temos um prefeito que tem pouco conhecimento ainda das pessoas, da sua atuação, mas não tem rejeição. Então eu acho que é o melhor candidato. É muito mais fácil nós elegermos um candidato de centro com apoio da direita do que o inverso, e não iria acontecer. É por isso que eu defendi muito o apoio da direita ao prefeito Ricardo Nunes, e eu não tenho dúvida que se isso se consolidar, e nós temos agora o maior eleitor de São Paulo, que é o governador Tarcísio. O governador Tarcísio, apesar de ter perdido a eleição em São Paulo, hoje os seus índices de aprovação e de apoio são maiores do que o presidente Lula. Certo? Então isso é muito importante, e eu não tenho dúvida que se nós tivermos o prefeito Ricardo Nunes fazendo uma grande gestão, conseguindo fazer uma boa comunicação, como ele tem feito agora, com o apoio do presidente Bolsonaro e do governador Tarcísio, ele irá ganhar a eleição do Boulos no próximo ano. Senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, queria agradecer a sua entrevista conosco aqui no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pelo Band News TV. Muito obrigada, senador. Até a próxima.